no Estadão. Mas esqueci disso. Um dos assuntos aí que está sendo discutido ao longo da anistia é a questão do fim do foro privilegiado. Aí saíram duas notas ontem na CNN. Primeiro essa daqui, Ana Luísa. Fim do foro. O Supremo vê deputados com medo de investigações. Vai, eles não têm medo na primeira instância, não, é? Por que eles só têm medo do Supremo, é? É só porque o Supremo é malvado. Só o Supremo é malvado. Só o Supremo é rígido, né? Enfim, né? Cada um aí tira suas conclusões. Só que o que chama a atenção mesmo é essa. Lá vem Zé Vampiro, o Temer, falar o seguinte: Temer diz que mudança em foro privilegiado requer diálogo com o Supremo. Tudo que se faz nesse país tem que pedir permissão. O Poder Legislativo não pode legislar. O Temer não deixa. E o Temer fala isso por quê? Porque a depender como for feito, o Supremo vai derrubar, o Supremo não vai aceitar que mude o foro privilegiado. Como assim vocês ousam? Tá ali, ó. Quando o Supremo resolveu essa matéria, certa e seguramente decidiu a partir da interpretação de um texto constitucional. Tudo é constitucional. Tudo que o Supremo faz é perfeito. Entretanto, em face dos movimentos políticos havidos no Congresso, não é improvável que o projeto venha a ser examinado e aprovado. Porém, se vier por lei, alguém irá contestá-lo perante o Supremo. O Temer já está certo que vão contestar. Essa certeza do Temer vem de onde? Com quem que ele conversou para ter essa certeza? Como reiteradamente digo, o melhor seria o entendimento entre o Legislativo e o Supremo. Acho que o povo já está cansado dessas disputas. É preciso paz e harmonia. Tradução, né? É preciso que o Centrão, junto com a esquerda e o Supremo, se unam de forma muito bonita, muito maravilhosa, passe o trator por cima de qualquer pessoa que não aceite o status quo e assim a harmonia volta a imperar no governo brasileiro. Não tem como levar o Temer a sério, né? Isso aqui também chamou minha atenção. Tava passando ontem no Twitter. Essa menina aqui é petista, né? Beta Barbosa. E ela tá reclamando do Gabeira. Baita esquerdinha chato, né? Odeia Bolsonaro. E aí ela tá apontando aqui o negócio, eu nem cheguei a ver isso daqui. Ela dizendo assim, ó, Gabeira, ex-deputado federal, ex-militante contra a ditadura, foi preso exilado nos anos 70 e acabou beneficiado pela lei da anistia. Medida que perdoou crimes políticos cometidos tanto por opositores do regime quanto por agentes da repressão. Agora, como comentarista da Globo News, Gabeira defendeu que os bolsonaristas condenados pelo Supremo pelo Rio de Janeiro recebam penas menores e que haja maior atenção aos seus direitos humanos, questionando a dosimetria aplicada pelos ministros. O que lhe parece desconsiderar é que os acusados não estavam lutando contra uma ditadura, mas tentando derrubar o governo eleito democraticamente, depredando prédios públicos e ameaçando o Flamengo dos três poderes. No domingo, sem armas, 1.000 pessoas, no meio deles, senhoras de 70 anos de idade. Baita golpe de Estado, né, minha filha? O Gabeira, gente, tá falando isso. É porque a coisa tá ruim, né? Tá difícil de esconder que o Brasil é uma democracia. É difícil, né? Porque, obviamente, é uma democracia. As pessoas estão começando a mostrar que o Brasil, sei lá, é outra coisa. Aí veio o Estadão ontem. A gente nem comentou isso daqui, eu sabia que não dá tempo, mas acho que vale prestar atenção. A semana ontem começou com esse texto do Estadão. Um editorial, na verdade, não, um texto editorial, a opinião do jornal, onde o Estadão mantém todas as suas mentiras em relação à direita, e o Estadão, assim, acaba por assumir o que todo mundo já sabe, não para defender a direita, né, mas para pedir que a galera dê alguns passos atrás para o sistema continuar de pé. As consequências do autoritarismo do bem. Pronto. Então, o sistema, o regime brasileiro, o judiciário, são autoritários, mas são do bem. Aí vai. As manifestações convocadas por apoiadores de Bolsonaro no dia 3 revelaram mais uma vez a notável resiliência do populismo reacionário no Brasil. Por essas duas linhas, aquela turma que fala, manifestação pra quê? Ir pra rua pra quê? Bom, você vê que incomoda. Você vê que a mensagem chega, que o pessoal percebe que toda essa perseguição aí, velho, não vai nos derrubar. Embora envolto em escândalos e acusar de liderar uma conspiração golpista, Bolsonaro segue mobilizando parcelas expressivas da opinião pública. Isso porque estava preso em casa.
Compreender a capacidade de Bolsonaro de convocar multidões, mesmo submetido à tornozeleira em meio a uma ação penal no Supremo, exige mais do que sarcasmo ou desprezo. Vê que eles realmente sabem, eles sempre souberam o que acontecia. Exige inteligência, exige, sobretudo, que se investiguem as causas profundas da permanência desse movimento que, a despeito de sua agenda antidemocrática, segue se retroalimentando de ressentimentos reais, abusos institucionais e frustrações legítimas. É reforçado, né? Abusos institucionais motivam a direita, abusos, né, o do regime, e frustrações legítimas. A tragédia da República Brasileira é que seus principais adversários se enxergam como a encarnação do bem. Em nome da civilização contra a barbárie, justificam-se arbitrariedades. Em nome da democracia, tolera-se censura. Em nome da justiça social, contorna-se a lei. Em nome do combate ao autoritarismo, redobra-se o autoritarismo, né? O combate contra o autoritarismo de mentira, né? Eu quero saber que autoritarismo é esse. Qual foi o jornal que Bolsonaro fechou? Que foi a pessoa que o governo perseguiu. Tudo bem. Toda a imprensa sabe do que se passa no Brasil. Se eles estão falando, é por quê? Para a mensagem chegar. Porque tá ficando difícil, tá ficando feio de sustentar esse teatro. É esse ciclo de descomedimento, intransigência, pretensão ao monopólio da moral que alimenta, do lado oposto, o mesmo espelho deformado. O Brasil segue refém de duas formas de radicalismo, uma grotesca, a outra presunçosa. Ambas se enxergam como o lado certo da história, ambas agem como se estivessem acima da lei. Aí vem aquele texto padrão, né? Antes de criticar o judiciário, tem que ter o texto padrão, né? Bolsonaro, seus filhos, aliados, vão responder com razão, tentativa de golpe, tem que se lascar mesmo, né? Os indícios mostram que Bolsonaro cruzou linhas vermelhas. Aí depois que faz esse disclaimer que Bolsonaro é safado, aí vem, mas, é indisputável que o Supremo, notadamente por meio de Alexandre de Moraes, cruzou inúmeras outras linhas. Mas né? Olha só. O Supremo transformou-se em ator político de primeira ordem, institui inquéritos sem objeto definido, sigilosos também, que os autos, muitas vezes, os réus reclamam que não têm acesso, decretou prisões preventivas abusivas, né, rapaz, censurou jornalistas, age com tamanha ambivalência hermenêutica que a interpretação de suas próprias decisões passou a depender do humor de seus ministros. Técnico. O dedo do meio de Moraes no camarote de um estádio de futebol resume o ethos de um Supremo que confunde coragem com prepotência e mandou às favas a virtude da prudência. Essa metamorfose da corte em órgão de vanguarda, fiel do governo e promotor de causas identitárias, não é indiferente à polarização política. Ele inflama, como também o faz a esquerda no poder, incapaz de aprender com seus erros no passado. Mas o errado é o bolsonarismo, né? O Supremo abusa, a esquerda abusa, mas o errado é o bolsonarismo. O PT, em especial, nunca fez a autocrítica exigida por sua responsabilidade nos escândalos que solaparam a credibilidade do sistema político. Sua resposta à oposição tem sido a de escorar-se no Supremo. A imprensa sabe tudo o que se passa no Brasil. Eles mentem deliberadamente. Enfim, a visão de mundo aí da esquerda parece calcificada numa moral binária que reduz adversários e dissidentes a fascistas e inviabiliza esforços de conciliação. Bom, a esquerda chama de fascista e a imprensa chama de extrema-direita. Não melhora, né? Não melhora muito. Parte considerável das elites intelectuais também perdeu o senso de proporção. A hegemonia progressista nas academias, redações e classe artística, eles sabem de tudo que acontece. Multiplica manifestações de escândalo moral contra críticos conservadores, mas é permissiva com os abusos cometidos por aliados. Que é um ótimo exemplo, viralizou aí no Brasil o vídeo do Felca, comentando aí sobre a adultização nas redes sociais. Governo Lula, falando que o Felca fez um ótimo trabalho, Messias, senadores de esquerda, deputados de esquerda, todo o consórcio. E todos eles falam que isso é muito importante e que agora temos que regulamentar as redes sociais. Agora, se tratando de adultização, vocês lembram daquele caso do museu? Do peladão no museu? Como foi que a imprensa tratou aquilo na época? Passou um pano doido, né? O Felca aí teve um cara que é acho que Ítalo Santos, não sei que lá, Santos, o nome aí, né? Começa com H, eu acho que o nome é Santos. O perfil desse cara derrubou. A Antônia Fontinelli
processou esse cara basicamente pelas mesmas críticas que o Felca fez. E a Antônia Fontinelli perdeu o processo. Por quê? Porque quando são conservadores, é a direita, aí você pode sentar porrada. Você pode passar o trator. E os inteligentinhos, ó. Mas quando é a esquerda, a esquerda aí tudo muda. Enfim, aí os intelectuais e os inteligentinhos cultivam a retórica de superioridade moral que transita entre o iluminismo autoproclamado e o escracho público. Com isso, não apenas se aliena de amplas parcelas da população, como contribui para desmoralizar a indignação legítima, franqueando munição a quem sabe instrumentalizar ressentimentos. Não, ninguém instrumentaliza ressentimento. As pessoas apenas falam o que elas verdadeiramente acreditam. Não se combate o populismo reacionário com populismo judicial ou messianismo progressista. Nenhum excesso de um lado justifica os do outro. A democracia exige o fim dos ciclos de vingança. Agora vocês estão falando isso. São 6 anos de perseguição, 6 anos de destruição. Um novo pacto institucional fundado na responsabilidade recíproca, na pluralidade no respeito à lei, é condição para restaurar a confiança dos cidadãos na República. Algum de vocês vai voltar a confiar na República do Lula, do Supremo, do jeito que as coisas estão? Só porque eles vão fazer uma promessa que amanhã vai ser diferente? Antes de falar do dia de hoje, Renan Eduardo, as coisas que saíram da Magnitsky, o Moraes ontem participou de um evento. É curioso que você vê, né? Olha a manchete. Tem 2 coisas curiosas. Moraes fala em erros, né? Erros. Tiveram alguns erros. Tiveram alguns erros e também acertos. E além de falar dos erros, às vezes o cara erra. Ele destaca o colegiado, viu? E ele destaca o colegiado em que sentido? Nós realmente podemos, com erros e acertos, né? Porque isso faz parte de qualquer instituição composta por seres humanos, elas acabam repetindo os erros dos seres humanos. Mas aí, para evitar os erros ou corrigi-los, é exatamente por isso que o judiciário é um órgão colegiado, para que uns corrijam os equívocos, né, dos outros. Ou seja, eu não atuo sozinho. É um colegiado. Ninguém vai soltar a mão de ninguém, hein? Ninguém vai soltar a mão de ninguém, é? Pra mim isso aqui é típica fala que, sei lá, ele não tá falando só pra plateia, né, que tá ali. Acho que ele tá falando pros seus coleguinhas também do judiciário. É assim, entre os vários bastidores, um deles é esse aqui. Estados Unidos cercam familiares para asfixiar ministros do Supremo com a Magnitsky. O governo dos Estados Unidos já tem em mãos uma lista com informações aprofundadas sobre todos os escritórios de advocacia que pertencem a familiares de ministros do Supremo ou dos quais esses parentes são sócios. A gestão Trump também possui um levantamento detalhado de institutos de ensino ou de pesquisa. Fico pensando, né? Quais são os magistrados que têm instituições de ensino, universidades, ligados de alguma maneira aos magistrados da Suprema Corte. Segundo relatos feitos à CNN, o objetivo é mapear todas as possíveis ligações financeiras dos ministros e ter meios para aplicar uma asfixia financeira deles, evitando caminhos alternativos para eventual fuga das sanções previstas na Magnitsky. Por enquanto, não há previsão para aplicar Magnitsky contra outros ministros do Supremo, fora Moraes. No entanto, caso os Estados Unidos resolvam sancioná-los, o mapa estaria pronto. Conforme interlocutores, o governo americano busca garantir que um eventual endurecimento na aplicação da Magnitsky não seja inócuo, com ministros usando o CNPJ de uma empresa ou a movimentação financeira de institutos privados no qual sejam sócios. Eu tô lembrando que agora, né, eu falei que hoje era o dia, mas não é o dia. O dia é amanhã. Amanhã é quarta-feira. Na minha cabeça tá toda maluca. Amanhã é quarta-feira. Hoje é terça. Não é isso? Hoje é terça. É terça. Tô com a roupa de terça-feira. Eu tô maluco nas ideias. Amanhã é o dia. Minha introdução já ficou errada. Já foi que nem a introdução. Mas tudo bem. Corrigido ao longo do vídeo. Ministro do Supremo temem ser alvo de punições financeiras com base na Lei Magnitsky. Mais uma nota, né? Temem. Apavorados. Mas publicamente, não, tá de boa, pega nada. Uma das sanções vislumbradas é a proibição de realizar operações financeiras com empresas sediadas nos Estados Unidos.
Isso poderia afetar, em tese, o hábito de alguns ministros de proferir palestras em eventos. Se o patrocinador tivesse sede nos Estados Unidos, não seria possível contratar um ministro no caso de aplicação dessa punição. Como mostrou o Estadão, em setembro de 2024, o mercado de palestras rende cachês de até R$ 50 mil por hora para ministros do Supremo, STJ e TST. Mas também com tanto conhecimento que eles têm, né? 50 mil é até pouco. Tá passando no Twitter, né? Toda vez que eu vejo exame, eu só lembro do André Esteves. Eu não consigo esquecer que o Dedé, o BTG, comprou o exame em 2019. O Banco do Brasil cai quase 7%, com números fracos e rumores sobre a Magnitsky. Rumores, né? Que rumores são esses? O que vai acontecer?